o design de Digital Circus do canal de Ael, patrocinado pela Risa. Vendo? Então, Digital Circus, né? Uma animação. Calma que eu esqueci que eu tinha aumentado pra caralho o som, então eu tenho que abaixar agora. Calma aí. E aí, aqui. Tá certo. E aí eu tenho que abaixar o som de vocês aqui no Audio Desktop. Pronto. Agora vamos. Ação independente de um estúdio pequeno que do nada simplesmente explodiu. E se você assistiu, Poxa, o vídeo tá em português. provavelmente entende o porquê. Mas talvez não consiga explicar exatamente o que te fisgou, né, meu amigo? Porque assim, Foi muito caso de que lembrou I Have No Mouth and I Must Scream. Então, é isso. seria engraçada, sim. Já tá podendo falar que o Discord de coisa diferente do ponto de vista dele? O Discord é o Discord da análise. O quê? Desse aqui? É bem animada também. Os personagens são carismáticos, claro. Mas tem uma coisa a mais. Qual? Tem uma espécie de sensação que fica depois que o episódio termina. Sabe, não é exatamente tristeza, não é medo, é algo mais próximo de ansiedade. E eu acho que essa ansiedade não é por acaso. Eu acho que peça por peça ela foi construída por uma pessoa que sabia exatamente o que estava fazendo. Quem sabia o que tava fazendo? Caso não me conheça, eu me chamo Jael. E hoje, Oi, Jael. bora falar sobre... O Circo Digital não é só uma animação que se passa dentro de um jogo, não. Ele se comporta como um. E ó, eu não tô falando só de referência estética. Por exemplo, quando a gente assiste, tem momentos onde a física buga de um jeito que não devia acontecer. Assim como também tem NPCs no fundo de cenas, completamente fora de foco, com animações em loop de forma mal feita. Sim, que é um programa de computador dos anos 90? Eu não lembro mais qual foi a época que o programa foi feito, eu esqueci já. Entende? Esse tipo de coisa que a gente só nota quando... Corrigindo, não é que eu discordo, é que ele não foi fundo o suficiente de personagens e por isso parece meio errado, mas não necessariamente. Vamos ver. Para olhar... Isso aí antes ou depois do episódio 8? Depois. as 99? Obrigado. Assim como também tem uma diferença de qualidade gráfica absurda entre os personagens principais e certas partes do cenário. A primeira impressão, claro, é pensar que isso é só um estilo, que é só uma escolha visual para remeter Ainda não é, você tá vendo esse vídeo em inglês. os jogos antigos, mas eu acho que vai um pouco mais fundo do que isso. Diga. A Gooseworks, criadora da série, declarou que a inspiração visual veio dos jogos pré-renderizados dos anos 90 e 2000. E a forma como ela descreveu isso é importante. Ela não disse que queria recriar a estética desses jogos, não, ela disse que queria recriar a sensação deles. Jogos onde o visual era meio ruim, meio assustador, mas completamente sem restrições. E qual sensação? Sabe o que esse jogo, o que esse jogo é foda? O que me lembra um pouquinho a estética de Digital Circus? Aqui. Worlds.com. Que vai todo mundo só falar dos cultos, mas tipo, deixa eu tentar pegar só uma coisa aleatória dele, tipo... It lasted about Tipo, essa estética aqui, bem anos 90, an tá hour ligado? as we journeyed to many different areas, Essa estética é bem jogo online dos anos 90. mostly with no luck. É mais ou menos isso que Digital Circus me lembra, em geral. Using his newly found internet fame and mysterious and secrets you Dá can pra find sentir a vibe? around, which will take you to other interesting places. Dá pra sacar a vibe? Eu acho que dá pra sacar a vibe. Parece uma paluco de mod, tipo isso aqui anos 90. Meio assustador, mas completamente sem restrições. E qual sensação ela queria passar exatamente? Claro, a sensação de que o mundo que você tá explorando não Não muito, mas é contigo. foi feito pra você, mas sim feito pra parecer que foi. Sabe quando você tá jogando um jogo antigo e percebe que tem um canto do mapa que claramente não devia ser acessado? Que tem uma textura que não fecha direito, ou que tem um NPC que fica repetindo o mesmo movimento em loop porque o código simplesmente não previu que você ia ficar olhando pra ele por tanto tempo? Isso produz um desconforto muito específico. Não é exatamente medo, é mais próximo de invasão. A sensação de que nós estamos vendo algo que não devia ser visto. O Circo Digital reproduz exatamente isso. E quando a gente entende que isso é uma escolha, ou seja, que cada bug, que cada loop quebrado, que cada set aparecendo no lugar errado foi colocado ali de propósito, aí sim o show inteiro começa a parecer diferente. Não sei, é porque pra mim realmente é só lembrei jogo dos anos 90 mesmo, essa vibe em geral, mas não sei, tudo bem. Nos últimos anos ficou Eu não entendo essa sensação, eu não tenho skill issue. Então eu achei só, não sei. Não sei.
Ficou famoso na internet o conceito dos backrooms. A ideia de ambientes que parecem E&A Dream BBQ é um pouco diferente, mas sure. seguros, familiares, até confortáveis um pouco. Porém, estranhamente vazios e que produzem desconforto exatamente por isso. Lugares que foram feitos pra ter gente, mas não tem. O circo digital é isso em forma de animação. Um lugar projetado especificamente pra ser divertido. Cores vibrantes, música animada, um apresentador entusiasmado, onde as pessoas estão ali presas sem saída. E quanto mais o mundo insiste que tá tudo bem ali, mais a ansiedade aperta. Ainda como inspiração, a Gooseworks citou o Stanley Parable, o que faz muito sentido. O Stanley Parable é sobre um personagem que segue Bom jogo. instruções Vale mais Mario 64? Válido. num mundo que parece ter sido construído especificamente para ele, mas que na verdade foi construído para observá-lo, para controlar o que ele faz, onde ele vai e o que ele sente. O circo digital, por sua vez, inverte essa lógica. O mundo até foi construído para entreter, mas os personagens dentro dele perceberam que a diversão não é para eles, mas sim sobre eles. Eles são a piada. Os corpos não mentem, tá? Tem uma coisa que a Gooseworks fez no circo digital que eu acho que é a decisão Stanley é o show de Truman Game? Mais ou menos. Stanley é muito bom. Eu não sei se ele ainda é, tipo, discutido hoje em dia. Na época ele foi. Ele é muito legal. Ele é bem legal. mais inteligente de toda a série. Ela não criou avatares aleatórios. Cada corpo dentro do circo foi construído para ser um espelho. Sim. Não necessariamente do que o personagem é, mas do que ele carrega. Do trauma que ele ainda não conseguiu processar. Tá, tipo, pra Zubul, sim. Pra Gengo, não sei se o design já diz tanto. Tipo, até a questão do rosto, né? Tá, a questão do rosto faz sentido, mas não sei. Da forma como ele aprendeu a existir no mundo antes de entrar no circo. Pega a Pomni. Ela é humanoide, a mais próxima de todos nós, na verdade. E isso, claro, não é acidente. Ela é Na vez que o mano falou, Stanley é um dos ápices da ideia de esse jogo vai responder o que você fizer, porque você é o centro do jogo. Ok. justamente o ponto de entrada do espectador nesse mundo. A gente precisa se projetar nela, sentir o que ela sente, enxergar o circo pelos olhos Bipolaridade de fato dela trocar de máscaras? É. dela. Mas a Gooseworks foi sádica com isso. Em vez de dar a Pomni um visual que respeite o trauma de alguém que acabou de perder o controle da própria realidade, ela foi na direção oposta. Pomni é uma boba da corte, e a boba da corte existe para uma função muito específica: ser humilhada publicamente para entreter quem ainda tá no poder. E tem um detalhe histórico sobre os bobos da corte que na verdade muda tudo isso, porque eles, na verdade, eram os únicos membros da corte que podiam Não tem também aquele negócio que o design é baseado nas zonas cerebrais? Eu não sei disso. Não sei. Parece algo que fã saber que trouxe, mas não sei. criticar o rei Tipo, fã sempre vai muito a fundo em teoria, então não sei. sem serem executados. Eles eram a única voz de verdade num ambiente construído para validar o poder de uma monarquia. Claro, nunca levavam os bobos da corte a sério, até porque se o rei mandasse executar um bobo da corte por falar mal dele, significava que ele concordava com ele. Outra coisa pra falar também sobre a questão da Pomni é que ela é a boba da corte, mas ela é a personagem que não faz piada, nunca, na história inteira. Tipo, tem alguns outros que também são, mas ela é a personagem mais séria, ela tá sempre séria na ideia desesperada, estressada, querendo sair daquela situação, desesperada, já falei desesperada, mas você entendeu? Ela sempre tá com uma emoção negativa. O que, de novo, é a parte engraçada de Bobo da Corte em muito caso, mas Bobo da Corte também, tipo, deveria fazer piada, deveria ter humor, ela não tem nenhum. Mas o ponto central se mantém. A Pomni carrega esse paradoxo no próprio corpo. Ela foi a primeira que tomou a decisão, que não aceitou Até quando encarna um arquétipo uma vilã maneira, sim. o circo como E realidade. desesperada. A única que ainda escancara que alguma coisa tá errada. Mas ainda assim o design dela garante que ninguém vai levar a sério. Isso é tortura. E Sim. é tortura em forma de design. A Haggadah segue uma lógica parecida, mas invertida. Se a Pomni é forçada Até quando ela mais ou menos aceita no início do episódio da praia, é desinteresse, não conforto. Exato. a performar, Ela nunca tá, tipo, de boas com essa situação e abraçando a loucura e o niilismo como alguém como, por exemplo, o Jax fez, ou até o próprio Kinger, que ficou maluco e muito do humor da série vem por causa que ele perdeu a cabeça e as falas dele são engraçadas e tal. Não, ela sempre é, tipo, séria. Eu não acho que tem uma piada da Pomni que eu ri, tá ligado? Eu acho que não tem uma piada. Tem uma piada, Pomni, não sei. o caos, a Haggadah é forçada a performar a Você estaria bem nessa situação? Não. calma. Eu acho que eu te explicaria na vibe do Jax mesmo. Acho que eu ficaria maluco naquela vibe de nada importa, então. Tipo, ninguém aqui importa, eu não importo, nada importa. Vamos só abstrair todo mundo junto, foda-se. Ela é uma boneca de pano, e tem algo muito específico sobre bonecas de pano que vai além da fragilidade óbvia delas. Bonecas não A do peixe eu achei engraçado. Qual do peixe?
Se for do peixe lá quando ela mergulha na praia, o que eu ri foi da voz do peixe, que é o Charlie de Smiling Friends, não dela. Essa é um straight man, então? Ela é um straight man, sim. não resistem Tem a cena do hoje você é pobre e malvada. Ah tá, essa é boa, sim, essa é engraçada. Essa é engraçadinha. porque não foram feitas pra resistir. Elas foram feitas pra se adaptar, pra dobrar no lugar certo, pra absorver sem reclamar, enfim, pra apanhar. E a Hagatha, de certa forma, é a única do elenco que chegou a um acordo com o circo. Ela não tá em negação como o Kingo, ela não tá em colapso como a Pomni. Ela aceitou, e o corpo dela reflete exatamente isso. Uma boneca que não luta contra quem a segura, ela só existe enquanto é útil. Outra coisa que vai ser interessante também é que quando a Hagatha é apresentada de início, primeiro episódio e tudo mais, ela passa uma vibe meio maternal, sabe? Ela tenta cuidar da Pomni, tenta ajudar a Pomni, ela tenta ser, tipo, a mais caridosa possível, não só por bondade, mas de uma maneira quase que, tipo, cuidando de todo mundo que tá ali dentro, de pessoa nova e tudo mais, e de início, quando eu vi o primeiro episódio, o segundo episódio também, eu achava que a Hagatha era pra ser, tipo, uma senhora. Uma mulher de tipo 40, 50 anos por aí e tudo mais. Com o tempo, a gente vai perdendo muito disso e a gente vai vendo como ela não. Ela tenta trazer essa caridade, esse acolhimento com todo mundo, mas ela precisa ser acolhida também, porque ela não é essa pessoa que ela tenta mostrar de início. É útil. A Gangle, por outro lado, vai numa direção diferente, mas igualmente precisa. As máscaras de comédia e tragédia são o símbolo mais antigo de performance coletiva que existe. Elas nasceram no teatro grego, arte feita para uma audiência, para um público, para ser lida à distância, para comunicar a emoção de forma imediata. E tem algo A Hagatha é o brinquedo de criança forçada a ser adulta pela expectativa da família. True. importante nisso que a gente raramente Acho que é também na ideia de que boneca de pano é um tipo tão antigo de brinquedo também. para pra pensar. As máscaras não existem pra quem as usa, elas existem pra quem assiste. Por Sim. isso, a Gangle é o único personagem do circo que pressupõe que tem alguém assistindo. Ela não sente as coisas, ela as exibe. E num Como assim? circo que foi construído pra entreter, isso faz dela o personagem mais adequado ao ambiente e também o mais preso nele. Porque se Tanto no episódio 2 ela tenta animar a Pomni como uma mãe e ela responde: eu não sou uma criança, não precisa tentar me animar. True, nem lembrava disso. Válido. você já viu as minhas análises individuais, você sabe que a máscara que exibe tristeza é permanente, enquanto Sim. a que exibe alegria é frágil, de porcelana. Um dos materiais mais frágeis que existem. Qualquer esbarrão e pronto. Não, o material mais frágil que existe é meu coração. Todo mundo quebra o tempo todo. Foi pro chão. Tem um padrão se formando aqui. Percebe como cada corpo do circo não é só um design criativo, mas sim uma espécie de sentença? Veja o Kingo. Ele é uma peça de xadrez, o rei. E no xadrez, o rei é tecnicamente o objetivo do jogo. Todo tabuleiro existe pra protegê-lo, mas ele não tem função Não é sensibilidade. ofensiva nenhuma. O valor dele depende E aí no final é ele que apaga o Caim, ou seja, é ele que faz a grande ofensiva. E ao mesmo tempo, todo mundo no. Caralho, eu não pensei nisso. O ponto do episódio 8 é todo mundo protegendo o King. O Kinger. Pra ganhar o embate final contra o Caim. Uau! inteiramente O Kinger faz o checkmate, o rei faz o checkmate, tá todo mundo protegendo o rei ainda assim. King! de quem tá ao redor, ou seja, da Pomni, do Jax, da Hagatha, da Gangle. Por isso que quando a Queenie abstrai, ele não perde só uma companheira, ele perde a única coisa que dava sentido à sua posição lá dentro. Sem ela, ele até ainda pode ser o rei, mas o jogo já acabou pra ele. E a loucura pra ele é uma resposta natural pra isso. Não como fraqueza, mas como estratégia. Um rei que não reconhece o tabuleiro não pode sofrer um checkmate. Já o Jax resolve o mesmo Calma aí. estratégia. Um rei que não cura pra ele é uma resposta natural pra isso. Não como fraqueza, mas como estratégia. Um rei que não reconhece o tabuleiro não pode sofrer um checkmate. Sure. Sure. Não é assim que xadrez funciona. Pois é, mas sure. Sure. Beleza, tá bom. Não sei se eu concordo muito com essa visão em particular do King, mas tudo bem. O que ele quer dizer com isso é que ele não tá jogando. Tá, tudo bem. Se for isso, tudo bem. Aqui no final ele joga, né? Se ele não joga, ele pode perder. Mas ele... I don't know. E desde o início parece que ele tá mais perto de abstrair. A gente sabe depois que não. Porque foi uma... A loucura dele foi um método de... A loucura dele, ironicamente, foi a maneira que ele encontrou de se manter são. Então tá, entendo.
Já o Jax resolve o mesmo problema de outra forma. Se o Kingo se esconde na dissociação de identidade, o Jax levanta muralhas. Esse design clássico de cartoon meio Looney Tunes tem uma função muito específica dentro da linguagem de animação. Você já reparou que esse tipo de personagem nunca morre? Eles não sentem dor de verdade. Eles levam uma bigorna na cabeça e voltam na cena seguinte. Por isso, a personalidade de Jax criou um avatar de invencibilidade. Pra ele, sobreviver depende de não ser ferido. Por isso, ele sempre vai usar um manto de invencibilidade. Isso é só isso do Jax? Zubul fecha. Só isso, Jax. Eu ia falar também da questão de que o Jax, especialmente na primeira metade da história, antes de a gente descobrir as coisas dele, ele é o... Tipo, vamos lá. Cadê a imagem do Jax? Ele é um coelho. Coelho como quem? Perna longa. Perna longa é o quê? Ele é um otário. Só que a questão é que a forma como o perna longa é um otário é engraçada. A gente ri do Pernalonga sendo otário com gente que é mais babaca do que ele geralmente. O Jax é o caso de que ele tenta passar a mesma vibe, mas ele é um completo de um arrombado. E aí fica difícil, tipo, eu rio ainda das coisas dele, mas dá pra ver que o que tá acontecendo, a série não mostra só de forma cômica. É de forma cômica e de forma um pouco trágica, porque a gente vê que os dois personagens são tipo gente boa e ele só tá sendo um escroto. Então, né? Tá, o que eu disse sobre discordar é porque eu vi os vídeos curtos que ele postou do cada personagem. Vai um pouquinho mais longe e discordei sobre isso. Nesse vídeo tá ok. Sim. Tipo, ele tenta muito ser o Pernalonga? É, então, ele tenta ser o Pernalonga, só que a vibe sádica dele não tem o humor despreocupado que o Pernalonga traz, justamente porque, nesse caso, nós conhecemos as outras pessoas também. A gente simpatiza com que ele tá fazendo bullying, basicamente. Então, muito específica da querido. Por isso, ele sempre vai usar um manto de invencibilidade. Zubul fecha esse bloco, e fecha de uma forma diferente de todos os outros. Ele é um pouco mais patolino? Não, acho que ele é um pouco mais de perna longa mesmo. Eu vejo mais de perna longa, mas I don't know. Cada avatar tem uma leitura clara do trauma que carrega. Como eu disse, a Pomni é o caos, a Hagatha é a adaptação, a Gengar é a performance, o Kingo a perda e o Jax, os muros. Zubul, no entanto, é uma pergunta. E isso por si só é uma forma de tortura muito diferente Patolino no sentido que ele só se fode? É válido. das outras, porque todos os outros pelo menos sabem o que estão carregando. Enquanto o Zubul pode até ter peças infinitas, mas... E acho que essa é uma questão também interessante, na ideia de que ele só se fode. O Pernalonga nunca se fode. Quando o Jax se fode, ele fica meio que sem reação, né? Tipo, ao invés de só ficar zoando e tudo mais, quando ele é a piada, quando sacaneiam ele de alguma forma, ele fica puto. Quando ele zoa a roupa lá de maid e tudo mais, ele fica puto, porque todo mundo tem que sofrer na mão dele, porque essa é a parte engraçada. Só que ele sofrer não é engraçado pra ele. Então, né? nunca vai ter uma resposta. E diferente de todos os outros avatares até então, aqui entra o Caim, como um contraste absoluto pra tudo isso. Cada avatar tem um... Deixa eu voltar pra Zubul, porque eu não entendi o que ele falou da Zubul. os muros. No vídeo curto, o Zorapomni ele fala que ela é um bobo da corte pra entreter o Caim, mas eu discordo porque todos estão ali pra entreter o público. Segundo está um lugar cartoon pra entreter o público, e o público sempre se entretém com os personagens sofrendo e sendo zoados. A questão é que em cartoon isso não afeta totalmente os personagens. Aqui sim. Sim, eu acho que esse vídeo tipo, pode ter pego as leituras iniciais dele e ido mais a fundo, então. Zubul, no entanto, é uma pergunta. E isso por si só é uma forma de tortura muito diferente das outras, porque todos os outros pelo menos sabem o que estão carregando, enquanto o Zubul pode até ter peças infinitas, mas nunca vai ter uma resposta. Tá bom. É porque, tipo, a leitura de Zubul pra mim é questão do gênero dela, né? Ou dele, ou os dois, tanto faz. Que ela é trans. Tipo, aquele pesadelo dado Caim no final, onde, tipo, ela fica se remontando, tem várias peças, tem que ir trocando, cada 4. Diz muito disso. Eu vejo isso muito como a questão do trauma dele. Delo, exato. Vejo muito isso como a questão do trauma dele. Mas sure. E diferente de Zubul é não binário, true. É porque eu fico alternando entre ele e ela. Mas é o Elo. Mais fácil. todos os outros avatares até então, aqui entra o Caim, como um contraste absoluto pra tudo isso. Cada avatar tem um corpo que sangra o trauma dele pra fora. E vamos pro clássico, né? De tipo, ele é uma referência a I Have No Mouth and a Scream. Ele até fala disso na música dele, né? Ele referencia isso na música dele. E ele é só uma boca. E ele fala alto. E ele grita. É isso. Um corpo que não consegue mentir sobre o que carrega. Mas o Caim não. Ele não tem cabeça. Ele tem NB é o fluido. A Zubul, Zubul, o Zubul é tipo qualquer pronome, pelo que eu entendi, né? Não era essa vibe? só uma boca que dita as regras e os olhos que vigiam os integrantes
O senhor, eu tenho pouco, eu quero gritar. Exato. antes do circo, mas não tem uma estrutura Teizubo. facial que remeta a nada humano. E isso é a decisão mais reveladora da série, porque a ausência A Guzman disse que Zubo usa qualquer pronome igual ao Testament. Faz sentido. de cabeça não é só ausência de empatia, é também ausência de memória. Os avatares carregam o passado no corpo. Cada design é uma cicatriz visível de quem eram antes do circo. Mas o Caim não tem passado pra carregar. E por isso, não tem corpo que o traia. No elenco onde cada corpo é uma sentença, o Caim é a única exceção. Ele não está preso num corpo que não escolheu. Ele é o sistema que escolheu o corpo dos outros. O administrador. Agora vamos chegar no episódio 8. Let's go. O Caim não é um vilão. Eu sei que parece estranho falar isso, afinal de contas ele é o cara que tortura o elenco usando os próprios medos que eles mesmos revelaram pra ele. Mas tortura de verdade pressupõe intenção, e o Caim não tem intenção de causar dano. O que ele tem são diretrizes. I don't know. Um vilão escolhe machucar. Já o Caim simplesmente executa o que foi programado pra fazer. I don't know. I don't know. Porque ele ainda assim é um programa que ficou. Como é que eu digo? Um programa que went rogue, sabe? Um programa que saiu das diretrizes dele. Não? Manter todos funcionais apenas o suficiente para não abstraírem. E ser funcional dentro do circo significa manter eles entretidos. Significa que a aventura do dia foi concluída, que ninguém entrou em colapso, que o sistema seguiu operante. O problema, claro, é que o Caim absorve tudo. Cada confissão, cada trauma, cada medo que os... Ok. O que ele vai trazer é a ideia de, tipo... Ele era um programa que seguiria diretrizes, mas por causa da maneira como cada pessoa age, ele absorve isso e com isso ele cria uma personalidade própria. Mas ele não teria, tipo, matado ou absorvido no caso, o que seria, entre aspas, o Abel? Que não é o Abel de verdade, a gente não sabe. O Abel de verdade existe, né? Eu acho que sim, mas não sei. Esse vídeo foi gravado depois do episódio mesmo? O episódio 8. O episódio 8 já tinha saído quando esse vídeo foi pro ar. Personagens compartilham com ele. Ele armazena como dado, não como memória, como dado. E quando o sistema passa por um problema, ele usa exatamente esses dados para fazer a manutenção. Não por crueldade, mas por lógica. Tem uma referência Não sei se eu concordo. Eu não tenho certeza se eu concordo, não. que a Guzok citou diretamente como inspiração. Você deve conhecer o conto I Have No Uau, que surpresa! Um dos 3 livros que existem. Mouth and I Must Scream do Harlan Mas sim, é óbvio, obviamente aquela inspiração de Digital Source. Ellison. No conto, uma inteligência artificial chamada AM mantém os últimos humanos vivos em... Pera, só pra, né? Precisamos sempre. Let me tell you how much I've come to. Who has no mouth and needs to scream now, asshole? Continuemos. eterno sofrimento. Não porque precisa deles, mas porque os odeia. A Amy representa o puro ódio transformado em código. Acontece que a Guzworks pegou essa mesma premissa e só tirou o ódio. O Caim não odeia ninguém de verdade, e isso é infinitamente mais perturbador, porque pelo menos o ódio significa alguma coisa. O ódio reconhece que você existe como alguém que merece Tem 3 livros no mundo: A Heaven Mouth, Must Scream, Meridião de Sangue e Bíblia. É verdade. ser odiado. Mas o Caim não tem isso. Ele tem você registrado. Ele tem seus medos indexados, suas fraquezas mapeadas, seu limiar de colapso calculado. E administra tudo isso com o mesmo entusiasmo com que anuncia a aventura do dia. Ele não sabe que tá machucando alguém, até porque... Eu acho que ele sabe sim, na verdade. Macho. Tipo, tá, quando ele surta no episódio 8, ele sabe. Antes disso, não. Antes disso, ele não entende porque as pessoas não estão gostando das aventuras dele porque querem ir embora. Mas no episódio 8 ele sabe, tem total noção. Machucar pra ele significa abstrair. Então desde que as pessoas continuem sãs, elas estão de boa, né? E tem um detalhe visual que fecha tudo isso de uma forma que nenhum diálogo precisa explicar. A cena onde o Caim checa os próprios votos numa Tem, certo. premiação e descobre que foi completamente ignorado por todo mundo. A frustração no olhar Não precisa de pensar pra ser tortura, ele usa de forma proposital depois. Então, no episódio 8 ele usa de forma proposital. Eu acho que ele vai falar disso. Aí, tipo, a análise dele faz mais sentido em geral pra mim. Mas por que o Jax tem mais estrelas que a Gangle? What the fuck? Ok, tá. Eu acho que, tipo,
Se essa for a análise dele, tipo, no episódio 8 ele tem essa grande mudança porque ele absorve dados dos outros e aí com isso ele cria uma personalidade devido a isso, ele não se torna só ele não é mais um programa, até que faz sentido. Mas ao mesmo tempo, no episódio 8 a gente também vê que ele meio que absorveu um outro programa por causa disso. Então, ele já era um programa defeituoso que meio que já tinha suas próprias intenções. Então, não sei. dele é nítida. Ele é sim capaz de sentir a dor. A dor Como tem tanto voto só como 5 pessoas, eu interpretei que eram os NPCs votando, Dou. Eu não sei. da rejeição. Mas claro, ele não tem as ferramentas necessárias para processar a tristeza. Por isso que, num show cheio de personagens que carregam os traumas nos seus próprios corpos, o Caim é o único que carrega uma falha que ele mesmo não consegue ver, e talvez seja por isso que, de alguma forma, a gente ainda consegue sentir alguma coisa por ele. Não empatia exatamente, mas algo mais próximo de reconhecimento. O que nos resta? O Circo Digital é uma série sobre pessoas que precisam funcionar quando não estão conseguindo. Não é sobre prisão, não é sobre videogames, mas sim sobre a exigência de performar normalidade dentro de um sistema que foi construído para te levar ao limite, mas ainda assim te manter operacional. E a Gooseworks fez isso com um circo, com cores Eu acho que não absorveu totalmente, porque a bolha meio que talvez seria o Abel, tanto que a bolha no episódio 8 enfrenta mais o Caim. Talvez, isso é algo que não sabemos e nem dá pra teorizar direito, porque de acordo com a própria Gooseworks, a bolha morreu. A bolha também foi apagada junto com o Caim. O que a minha maior teoria meio que foi pela janela, né? Que eu tava achando que a bolha que tava por trás das coisas, no fim das contas. E que a bolha que tava manipulando o Kinger pra deletar o Caim. Parece que não. Me parece que a Gooseworks falou, kaká, não, burro. Mas tudo bem. vibrantes, música animada, um apresentador muito entusiasmado, enfim, com um mundo que insiste a cada episódio que tá tudo bem. Porque é exatamente esse contraste que te pega pela garganta e te sufoca. Se o ciclo fosse abertamente cruel, Então, o Caim morreu, a bolha também morre porque o Caim absorveu a Bel? Sei. A Goose mente pra cara nessas respostas? Então minha teoria não tá viva. seria muito mais fácil de processar. Me explica em dobro. A gente saberia o que tá enfrentando. Mas ele é fofo, ele é divertido, ele tem bolinhos e aventuras e até um apresentador que genuinamente quer que todo mundo esteja bem, só que não sabe muito bem o que bem significa. E olha, esse sistema tem um nome fora da ficção, né? Capitalismo. A gente não chama de circo, mas reconhece exatamente a mesma lógica. Capitalismo. A exigência de funcionar mesmo adoecido, de tratar bem quem não te trata Capitalismo. bem, de fingir que você tá super Eu tô tipo brincando, mas é porque eu acho que tá indo na direção de capitalismo mesmo. calmo quando tudo dentro de você tá a um fio de explodir. Como criador de conteúdo, eu me identifico um pouco mais com isso do que deveria. Sabe, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu abro a seção de comentários de algum vídeo meu e vejo alguém me xingando só porque sim. Porra, erro seu, irmão. Eu faço isso de vez em quando porque eu acho engraçado. Mas, porra, não faça isso, é ruim pra você. Ainda assim, eu mantenho a calma, sigo a vida, continuo produzindo, porque no fim das contas eu sei que muita gente gosta de ver o que eu faço. A maioria das pessoas gosta de ver o que você faz. É o que eu sempre falo em questão de criador de conteúdo. Isso é uma coisa que criador de conteúdo tem que superar. Se você clicar nos comentários mais recentes do vídeo, você vai ter gente te xingando. Se você for nos principais, onde a galera tá, tipo, dando thumbs up e concordando e com os comentários mais relevantes e respondendo e tudo mais, é só positivo. É isso. Mas é aquilo, funcionar. Sempre Acho que é mais trabalho no sistema capitalista. Capitalismo. funcionar. O Circo Digital não inventou essa lógica, ele só deu uma forma muito colorida pra algo que a gente já conhece. E Capitalismo. talvez seja por isso que aquela ansiedade que eu mencionei lá no começo do vídeo fica depois que o episódio termina. Não porque o show é assustador, mas porque o show Mas porque o capitalismo é assustador. é familiar. A Gooseworks construiu uma espécie de espelho com essa série e pintou ele de todas as cores que ela podia pra gente não perceber que tudo que a gente tá vendo é um reflexo. Por isso o Digital Circus estourou. Por isso tanta gente se identifica, porque no fim a gente tá ali dentro. No capitalismo. Tá, parei. Olha, gente, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá? Esse foi o primeiro vídeo, acho que o nome O cara podia citar outro livro que existe, Realismo Capitalista. Dá pra citar bem fácil sem mudar tanto o roteiro. Sim, é bem puxada do realismo capitalista. Realismo capitalista mesmo. disso é ensaio que eu fiz aqui pro canal. Para, cara, se controla capitalismo. Ele não falou capitalismo, meu Deus. Amanhã é dia de trabalho do capitalismo, sim. Não se assuste, mas talvez tenha um ou mais capitalismo na nossa casa. Não!
Tem um capitalismo aqui ou não? Ah! Caralho, eu tenho que pagar as contas. Eu tô há, tipo, duas semanas na casa da minha mãe quase, e agora veio o pensamento, tipo, caralho, tem que pagar as contas, viado. Puta merda, ok. E de verdade, eu quero muito saber o que tu achou. Me conta aqui nos comentários a tua opinião, se você gostou da tese do vídeo, se você tem algo a acrescentar, algum feedback. Foda que os países socialistas são de gays. A Cuba não tem, tipo, o negócio de família mais avançado do mundo? O termo de família lá, o bagulho de família, o modo de família, esqueci o nome, mas não tem uma lei mega avançada a favor de LGBT na Rússia? A Rússia é o caralho, em Cuba? Eu não sei, irmão. Que dá pra eu melhorar no futuro, ou se simplesmente tem algum tema que eu devia ter explorado mais. Cuidado, Thanos, tem um capital atrás de você, oh não! Os membros do canal que estão aparecendo aqui, eu acho, muito obrigado, de verdade, sério. O apoio de vocês faz com que eu, mesmo com todas as síndromes do impostor que eu tenho, continue criando conteúdo. Porque gente, não é fácil. E se você gostou e ainda não é inscrito, você já sabe o que fazer. Até a próxima, gente. Falou. Dio! Bom vídeo, bom vídeo. Eu concordo com acho que as leituras dele em geral, mas eu acho que as leituras dele foram bem, tipo, as esperadas. Eu acho que ele podia ter deixado o vídeo mais longo pra ir mais a fundo em cada personagem, daria mais coisa a fazer. Teria mais coisa a se dizer. Então, mas bom vídeo, bom vídeo.